Atos 7. Em Atos 7, Estevão está ali diante dos seus acusadores. Só que ele era um homem extremamente sábio. A sabedoria dele é impressionante. E eles começam a indagá-lo. E ele começa então a contar toda a história dos israelitas desde o início. E é importante você saber como surgiram os hebreus. Diz então a palavra do Senhor que ele começa o sermão dele dizendo: homens, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E ele começa a contar toda a história do nascimento e da separação dos judeus para o Senhor desde o início. O momento em que Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão sai da Mesopotâmia e vai para Harã. Ali ele espera, o pai dele falece, e o pai dele, quando falece, ele então prossegue. Nesse momento em que Abraão prossegue para a terra prometida pelo Senhor, o Senhor diz para Abraão: Abraão, a tua parentela, a tua geração ficará cativa por 400 anos. Já pensou? Só que eu julgarei esses que os escravizarem, diz o Senhor. Só que quando Abraão ouve isso, como que a geração dele ficaria cativa se ele não tinha filho algum? Só que Abraão tinha fé, uma fé grandiosa, e ele faz uma aliança com Deus, a aliança da circuncisão. A circuncisão era remover uma pele que ficava sobre o prepúcio do homem, né? O órgão do homem, e quando removia aquela pele, na verdade era para impedir o acúmulo de sujeira no deserto, já que eles viveriam muitos anos no deserto, e daqui a pouco você vai ver quanto tempo eles viveram nessa condição. Só que a simbologia da circuncisão vai muito além do plano físico, mas que a geração que nascesse de Abraão, a partir daquele momento, seria uma geração que estaria limpa e deveria ser limpa do acúmulo de sujeira da terra. A geração que nascesse de Abraão, né? Por isso que era no prepúcio, por isso que era no órgão masculino. Por quê? Era removida a pele, por quê? Para que houvesse limpeza, né? E ali, na verdade, o Senhor estava dizendo que toda aquela geração que nascesse dele era uma geração que estaria o quê? Limpa das sujeiras desse mundo, estariam limpas das contaminações desse mundo. Isso era espiritualmente falando. Quando Abraão faz essa aliança da circuncisão, então nasce o seu filho Isaque. E esse filho Isaque, que vem da parte do Senhor como realmente um filho da promessa para Abraão. Ele não podia ter filho, ele ora a Deus e Deus lhe dá 2 filhos, que é Jacó e Esaú, são os netos de Abraão. Este Jacó, ele tem 12 filhos, que são os patriarcas. Destes 12 nascem José. José, que era o mais apegado ao seu pai, o mais obediente ao seu pai. E este José, ele é responsável por realmente trazer uma bênção sobrenatural sobre a família. Ele é o que vai dando a continuidade para a herança e para a promessa. Ele é odiado pelos seus irmãos, ele é invejado pelos seus irmãos. Ele é vendido por 30 moedas de prata como escravo. E ele vai morar no Egito. Lá no Egito, ele passa por todo tipo de dor, por todo tipo de injustiça, por todo tipo de acusação, por todo tipo de infelicidade. Mas ali, naquele Egito, José, que era o neto de Abraão, ele consegue vencer por causa da sua fé, por causa da sua vida com Deus, e ele consegue a ser reconhecido pelas mãos do Senhor, diante dos olhos de Faraó. Ele é levantado como o 2º governador do Egito. A família de José, os 11 irmãos que venderam ele, continuam lá, né? No meio do caminho, lá em Harã, lá atrás. E o que acontece? Esses 11 irmãos que estão ali, há milhas, que venderam ele,
eles começam a passar por grande dificuldade, porque vem a fome sobre a terra. E quando a fome vem sobre a terra, atinge o filho de Abraão, que é Jacó, os netos de Abraão. Só que havia uma promessa de sobrevivência, de bênção sobre a família de Abraão. E diz então que José, que agora era governador lá do Egito, ele é visitado pelos seus irmãos, que rogam aquilo que é por comida. E José acaba, uma linda história que vale a pena você ver no livro de Gênesis, ele acaba ali, tratando os seus irmãos, mandando um mantimento para os seus irmãos e trazendo a sua família para junto de si, que se tratavam agora de 75 almas. Quer dizer, a linhagem de Abraão agora, através de Jacó, já estava em 75 pessoas. Lembra que Abraão mal podia ter um filho, agora já são 75 entre os 11 filhos. Vão todos para morar no Egito com José. E José cuida deles, é um tempo de fome na terra. Só que aquele faraó que levantou José governador morre. E se levanta um outro faraó que não conhece a história de José, não conhece a idoneidade, a capacidade, a honra de Deus na vida de José e começa a perseguir os filhos de Jacó, os netos de Abraão, os israelitas. Neste momento, os netos de Abraão, o filho de Abraão já é chamado Israel. Por quê? Porque Jacó, que era o filho de Isaac, ok? É importante você lembrar disso. Isaac teve Jacó. Jacó, que era o filho de Isaac, ele tem um encontro com Deus. Jacó significava suplantador, enganador. E nesse encontro com Deus, Jacó, que era o neto de Abraão, ele é transformado por Deus no Val de Jaboque. Ele luta com o Senhor luta com ele, ele se deixa vencer por Deus e Deus se deixa vencer por ele. E ele alcança o que realmente ele busca diante do Senhor. E nesse momento, pela perseverança dele, o Senhor muda o nome dele e diz: você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Nesse momento nasce esse termo Israel, que até hoje eles são conhecidos como israelitas. Por quê? Porque são da descendência ali de Jacó, logo são netos de Abraão, ok? Então, o que acontece? Esse novo faraó, ele não conhece o histórico de José, que foi aquele homem idôneo, um perfeito governador, e ele faz o quê? Começa a perseguir os judeus. E como os israelitas eram muito fortes, eles eram abençoados, eles eram o quê? Da aliança da circuncisão. Eles nasceram já para serem o quê? Pessoas puras, pessoas incontamináveis, pessoas imunes, na verdade, à sujeira da terra, Esse faraó não conhece e ele começa a perseguir os israelitas, porque os israelitas começaram a se multiplicar e tomar conta de um grande espaço do Egito, e eles eram muito fortes, muito prósperos, e ele começa a mandar matar toda criança macho que nascesse israelita, era para as parteiras matarem. E muitas parteiras, temerosas, evitavam fazer isso, mas muitas praticaram, acabaram matando, muitos israelitas, mas a maioria procurava realmente poupar e diziam: não, eles são muito fortes, não tem como impedir o nascimento deles. Nesse momento em que esse faraó que perseguiu os israelitas está no poder, nasce Moisés, e ele mantém esse decreto: matem as crianças, matem os meninos, porque eles são muito fortes, eles vão tomar conta do Egito. E diz então que quando nasce Moisés, a mãe dele esconde ele por 3 meses na casa de seu pai. E ela o esconde até o máximo que pode, aquele bebê recém-nascido, lindo que nasceu, Moisés, mas chega uma hora que ela não consegue mais esconder, ela coloca aquela criança num cesto e ela põe ali nas águas do rio
no Egito. E o Senhor se encarrega ali com os seus anjos de encaminhar aquele cestinho. Por que ela fez isso? Porque havia ordem. Todo menino que nascer israelita precisa ser morto, é para matar. Então ela manda ali no barquinho, né, naquela cestinha, aquele menino, e por acaso a filha de Faraó estava tomando banho naquele rio e ela encontra aquele cestinho e para ela tem um grande significado. Ela adota aquele menino israelita chamado Moisés e ela cria Moisés em todo o conhecimento, com toda a ciência do Egito. Ele se torna realmente um homem que tem acesso a grandezas mesmo, como um filho, né, de uma princesa. Ele era um príncipe. E diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito e ele era poderoso em suas palavras e obras. Aconteceu que quando Moisés fez 40 anos, ele começou a se interessar pela história do povo dele, de Israel. E ele começou a querer conhecer os seus irmãos. E diz então a palavra do Senhor, Estevão está contando tudo isso que eu estou repassando para vocês, né? Diz então que ele procura saber dos seus irmãos. Quando ele vai ao território onde estão os seus irmãos, ele encontra um egípcio batendo num israelita. E ele fica indignado e ele vai para cima do egípcio e mata o egípcio. Naquele momento ele pega e esconde o corpo e ele volta normal para o Egito e para a terra dele ali, para o palácio. No outro dia ele sai de novo e ele encontra 2 israelitas brigando. E naquele momento Moisés quer interferir, ele quer paz, ele quer o bem do povo dele, né? Ele quer poder ajudá-los de alguma forma. Ele queria que eles vissem que ele podia ser o libertador deles, mas o próprio povo não tinha condições, preparo psicológico para entender a grandiosidade da obra que o Senhor podia fazer. E diz que Moisés entra no meio daquela briga dos 2 israelitas e um dos israelitas fala: o que é? Você vai me matar também, como você fez ontem com o egípcio? Quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Nesse momento, Moisés fica amedrontado, porque se Faraó soubesse que ele havia matado um egípcio, ele seria morto. E então Moisés sai fugido e vai para o deserto e habita no deserto por mais 40 anos, querido. Você já pensou? E nós vemos 2 ensinos aqui interessantes, né? Quando Moisés estava cheio de força, cheio de entendimento, cheio de poder, cheio de ciência, e ele se julgava apto para ser o libertador, o próprio povo não tinha condições de recebê-lo como o libertador, e aos olhos de Deus ele ainda não estava pronto. Então, às vezes, quando você se julga pronto, você ainda também não está pronto. Mas, depois dos 40 anos que ele habitou ali no Egito, ali no deserto, como um fugitivo mesmo, como um nômade. Já pensou um homem que foi criado como um príncipe? Quando aparentemente tinha acabado toda a sua sabedoria, toda a sua condição, toda a sua força, todo o reconhecimento humano, diz então que o Senhor aparece para ele no meio de uma sarça ardente e o chama. E isso é um ensino do Senhor. Porque às vezes quando você se sente forte, você na verdade está fraco. Mas quando você está fraco, na verdade você está forte e apto para fazer a obra do Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o segundo ensino muito importante, eu até ouvi a respeito disso esses dias, é que você perceba, quem ali atacou, acusou Moisés, matou todo o desejo dele de realização, não foi um egípcio, foi um israelita, foi o próprio povo da linhagem dele. E muitas vezes você pensa e teme, né? Porque o incrédulo, porque o ateu, porque o herege. Não, queridos, muitas vezes aqueles que tentam de todas as formas te matar, te minar, te acusar,
te anular no seu potencial são os próprios irmãos, são os da tua própria linhagem. É isso, foram os próprios israelitas que mataram todo o vigor de Moisés naquele momento. E há uma frase, né? Uma parábola, vou colocar assim, né? Um ensino que eu li esses dias que eu quero mostrar para vocês, que diz assim: quem matou Abel? Seu irmão Caim. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefité? Seus irmãos. Quem sentiu inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não comemorou a volta do filho pródigo? Seus irmãos. Resumo: não pare, não desista. Teu negócio é com o pai e não com os irmãos. Moisés estava buscando ali compreensão, apoio, entendimento, reconhecimento da sua própria linhagem. Mas só que da linhagem deles veio acusação. Tinha só dedo em riste, né? Quem é você para querer ser juiz sobre nós? Quem é você para querer ser príncipe sobre nós? E não é isso, né? Qual profeta que terá honra na sua própria terra? E isso é uma realidade que você precisa compreender, porque às vezes você fica esperando, né, por reconhecimento, por compreensão mínima, e você não vai encontrar. E se você ficar esperando isso para fazer as coisas acontecerem, seguir a vontade de Deus, você vai ficar lá no deserto minguando. Diz que Moisés fugiu, foi para o deserto, e o Senhor foi atrás de Moisés. 40 anos depois, queridos, Moisés estava sendo preparado naquele deserto, né? Então os irmãos, na verdade, preparam, né? Por mais doentes que sejam, né? Os irmãos na fé, eu me refiro a isso, eles na verdade te preparam naquilo que é a tua estrutura emocional, psicológica, você aprender a ter autodefesa, você lembra de Jeremias? Jeremias, ele tinha um coração tão frágil que ele era chamado de profeta chorão, não é verdade? E aí Deus falou: eu vou fazer de você um muro de bronze, eu vou fazer de você uma porta de ferro, né? Porque ele ficava lá, tudo ele chorava, né? Tudo ele era o coitadinho, todo mundo acabava com ele. Só que Deus queria dar uma estrutura para ele, e Moisés foi isso. Aos 80 anos, querido, 40 anos ele ficou ali naquele deserto, teve 2 filhos em Midian, e então diz a palavra do Senhor que o Senhor aparece para ele. A voz do Senhor se dirige a Moisés e diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés ficou todo trêmulo e não ousava nem olhar. E disse o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Tremendo, né? Dizem que a sandália, na verdade, era a única coisa que ele trazia do Egito. E por isso o Senhor queria que ele entendesse essa condição realmente de separado e de que ele era da linhagem de Abraão. Oh, aleluia, né? E diz então que a esse Moisés, que os próprios israelitas haviam negado, que disseram: quem te constituiu príncipe e juiz? A este Moisés, que havia sido desprezado pela sua própria linhagem, a este Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. A este Moisés que fora desprezado, o Senhor levantou como príncipe e libertador. E ele conduziu os israelitas para fora do Egito, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, abrindo o mar vermelho e levando-os pelo deserto por mais 40 anos. Perceba o detalhe? 40 anos até a mente dele fazer ele se voltar para os interesses de Deus, mais 40 anos no deserto para ele, na verdade, desaprender aquilo que era sua autoglória, autoconfiança, e mais 40 anos agora executando a obra do Senhor. Quer dizer que Moisés estava agora com 120 anos. Tremendo, né?
Este Moisés, ele disse, agora presta atenção, é Estevão pregando isso aqui que eu estou repetindo para você. Estevão diz, este Moisés disse que o Senhor haveria de levantar um profeta como ele e deveria ser ouvido. Estevão já está falando de Jesus. E diz então que o Senhor ali fala que eles não quiseram obedecer a Moisés e por isso eles estavam também desobedecendo ao Senhor. Rejeitaram ao Senhor no coração e queriam voltar para o Egito. Quando Moisés estava levando os israelitas para a terra da promessa, no meio do caminho eles começaram a lembrar da cebola do Egito, a lembrar, né, da melancia, do melão, né? Começaram a lembrar daquilo que ficou para trás, dos sabores, né? E começaram a falar, que saudade da minha panela lá atrás, da minha cebola, né? E aí o que aconteceu? Estevão ali está mostrando para aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles israelitas, eles eram desobedientes, rejeitaram a Deus no coração deles. Eles disseram para Arão fazer um Deus para eles, só porque Moisés demorou lá no monte enquanto estava com Deus. E eles disseram para Arão fazer um Deus de ouro, de prata, um bezerro de ouro, e eles comemoraram ainda esse bezerro de ouro. Tudo isso Estevão contando. Estevão falou ainda, esses israelitas que desobedeceram a Deus fizeram um tabernáculo para Moloque. E eles adoravam o exército dos céus. O que é o exército dos céus? Eram os anjos. O exército dos céus, adorar o exército do céu, é gente que faz culto para os anjos. O exército dos céus também simboliza o culto e a veneração das estrelas, né? A astrologia. E há muitas pessoas que acabam, né, indo por esse caminho de cultuar anjos, cultuar a criatura e não o Criador. E Estevão fala isso, que os israelitas fizeram um tabernáculo para Moloque e cultuaram o exército dos céus, os anjos, as estrelas, a astrologia, a astronomia, né? Que eles eram desobedientes, foram desobedientes a Deus, assim como aqueles israelitas que estavam ali na hora, estavam sendo desobedientes a Deus. Estevão já começa já a trazer para a vida deles agora. Porque assim como os pais no passado, os antepassados daqueles israelitas que estavam ali, foram desobedientes a Deus e acabaram criando seus próprios cultos e ídolos, assim também os israelitas continuavam sendo desobedientes àquilo que era a vontade do Senhor. Que Deus, quando eles construíram o tabernáculo para Moloque, que era um deus da guerra sanguinário, que pedia crianças, sacrifícios humanos, diz que o Senhor pediu então um tabernáculo. O tabernáculo do Senhor, na verdade, se trata da arca. E diz então que Davi, ele levou essa arca. Moisés conduziu ali, fez a arca conforme Deus queria que fosse feita, e Josué, para entrar na terra prometida, levou essa arca. Se você ver que no momento que abriu ali o Rio Jordão, estavam carregando essa arca, que era o tabernáculo do Senhor, que é o símbolo da presença de Deus entre eles. E diz então que Davi foi aquele que levou essa arca com todo o amor e carinho também, só que Davi, ele quis fazer uma casa para o Senhor. Porém, como Davi era um homem guerreiro e tinha derramado muito sangue com as suas mãos, Deus não permitiu que ele fizesse uma casa para o Senhor. Mas Salomão, o filho de Davi, faz essa arca. E o Senhor então diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como o profeta disse, o céu é o meu trono, diz o Senhor. Estevão está dizendo isso, repetindo o que o profeta falou. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Qual será o lugar do meu repouso?
Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? E naquele momento, o que acontecia? Os israelitas ali na época de Jesus, na época agora de Estevão, eles estavam indignados porque a glória deles era o templo de Jerusalém. E então, quando Estevão lembra que o Senhor falou que o céu é o trono dele, que a terra ele põe a palma dos pés dele, que ele não habita em templo humano, que ele fez a terra inteira. Então os judeus já começam, né, a se indignar, porque na verdade eles veneravam o templo. E Estevão continua, agora diretamente para aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, não resistam ao Espírito Santo. Meu Deus! Estevão, aquele homem cheio de fé, aquele menininho que foi escolhido lá atrás, que foi perseguido por uma liderança doentia, ele olha agora para eles e fala: homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Por que incircuncisos de coração, queridos? Lembra lá que para haver a circuncisão cortava a pele, removia a pele para não acumular sujeira? E naquele momento, o que Estevão estava falando? Que o coração deles era incircunciso, não tinha tirado a pele e estava cheio de sujeira, estava acumulando sujeira, tanto no coração como no ouvido. Então eles não limpavam aquilo que eram o quê? Aquilo que era maligno que eles ouviam. Eles iam só acumulando. Eles eram incircuncisos de coração. Eles ficavam... O que acontecia no órgão masculino? Andando no deserto, né? Acumulava terra, areia e desenvolvia as piores doenças. Aquilo prevenia, na verdade, de doenças, de morte precoce, né? Por quê? Porque a falta de banho, a falta de água, né? O deserto impossibilitava o que? A limpeza do órgão masculino, e aquele prepúcio gerava o que? Acúmulo de sujeira. Agora, Estevão fala: vocês são incircuncisos de coração. Então, o que acontecia? Nas andanças da vida, ia acumulando a sujeira, e o coração dele estava lá, né? O órgão, o coração é desse tamanho, mas estava desse tamanho assim, só de sujeira embaixo da pele. Imagina, a pele do coração e a sujeira embaixo entrando, né? Por quê? Porque eles eram incircuncisos, eles não tinham tirado aquela pele que proporcionava o acúmulo de sujeira. Então o coração deles era imundo, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de acusação, cheio de ódio, cheio de sentimento ruim, sempre querendo o mal do próximo, sempre querendo vingança, sempre querendo ódio, sempre querendo derrubar alguém, sempre querendo matar alguém, sempre querendo acusar alguém, sempre querendo apontar o dedo para alguém. Era assim que viviam os religiosos na época, né? Quando aparecia alguém capacitado, eles disputavam com a pessoa, precisavam matar a pessoa, porque a pessoa causava um tormento neles. E além de incircuncisos de coração, que acumulavam um sentimento ruim, eles eram incircuncisos de ouvido. Então eles só guardavam sujeira. Então a pele, vamos simbolizar assim, né? Havia um acúmulo de uma pele em cima do ouvido e ficava entrando só sujeira, eles ali só ouviam o que lhes convia. Já viu gente assim? Que só ouve o que convém, né? Se fala uma coisa boa, nunca presta. Ah, não me fala isso, eu não quero saber disso. Agora, se fala uma coisa ruim, o que é? Me conta. Aí eu quero saber. Tudo que não presta, né? O último palavrão precisa saber. A última palavra imunda precisa saber. A última fofoca precisa saber. A última palavra maligna precisa saber. E Estevão fala isso para aqueles religiosos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Dura cerviz, né? É que eram pessoas duras, né? Sabe, pessoa arrogante, prepotente? Eles eram dura cerviz, né? Eles não se curvavam. E então Estevão fala: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Quer dizer, não é que os israelitas estavam resistindo ao Espírito Santo só ali, sempre. Por isso que Estevão contou toda a história desde o começo. E ele diz: por isso os profetas no antepassado perseguiram, né? Os sacerdotes, os religiosos no passado perseguiram os profetas.
Os profetas foram perseguidos por causa de pessoas como vocês, por causa dos antepassados de vocês. Eles mataram, eles anunciaram a vinda do justo e vocês são traidores e homicidas. Vocês mataram. E agora ele começa já a falar das atitudes que chegou a ação deles, que eles chegaram à consumação da morte de Jesus. E ele diz: vocês que receberam a lei por ordenação dos anjos não aguardaram. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles escribas que tinham recebido a lei por ordenação dos anjos, não aguardavam. E quando eles ouviam isso, eles foram se enfurecendo, o coração deles foi enchendo de ódio e eles começaram a ranger o dente, quer dizer, eles ficaram possessos, né? Começaram a ranger o dente de tanto ódio de Estevão. Você já pensou, queridos? Mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que fixou os olhos nos céus e diz que ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita do Pai. Meu Deus, Estevão estava tão cheio do Senhor, tão inocente, com o coração tão puro, tão cheio do Senhor, querendo tanto a vontade de Deus, que ele fala a palavra de Deus com ousadia, ele olha para o céu, ele vê Jesus sentado do lado do Pai. E nessa hora, ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Nossa, que tremendo! Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e voaram em cima de Estevão. Já pensou? Eles estavam tão possessos que até a declaração de que Jesus ali era o Filho de Deus, assentado à destra do Pai, fez eles se manifestarem, né? Até então, aqueles religiosos ficavam rangendo o dente, né? Tamanho ódio, né? Só se enfurecendo, só enchendo de ódio, só enchendo de vingança. Eu quero matar, eu quero acabar com essa pessoa, eu quero destruir, eu vou conseguir. Mas na hora que ele fala que viu a glória de Deus, eles não aguentaram. Diz que eles começaram a gritar e pôr a mão no ouvido. Imagina que loucos, né? Assim mesmo, irmãos. Não estou exagerando, não. Está escrito aí. Eu quero que você leia. Leia na sua casa. Atos 7. Agora nós já estamos no versículo 57. Eles começaram a gritar com os dedos nos ouvidos e pularam para cima de Estevão. Expulsaram Estevão da cidade e apedrejaram Estevão. As testemunhas colocaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era um grande estudioso da Bíblia, e as testemunhas colocaram ali dizendo: olha, nós estamos corretos no que nós estamos fazendo. E diz que eles apedrejaram Estevão, e enquanto eles apedrejavam, Estevão invocava o nome do Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, Estevão clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, olha só, queridos, a pureza, né? Essa é a diferença. Enquanto eles estavam lá cheios de ódio, se matando, quero vingança, quero acontecer só coisa ruim, os religiosos, Estevão estava lá: Senhor, perdoa, não impute sobre eles essa culpa, Senhor, esse pecado. E dito isso, Estevão adormeceu, quer dizer, não é nem morreu, ele morreu, nós sabemos no plano físico, mas ele adormeceu, porque na verdade ele foi recolhido pelo Senhor. Eis a grande diferença do servo do Senhor. O religioso sempre está se enchendo de ódio, de vingança, de ressentimento, de amargura, de sentimento ruim. E o servo do Senhor, ele vê a glória de Deus e cada vez mais ele está se enchendo de perdão, de graça, de misericórdia, de compaixão. E ele ainda tem a capacidade de dizer: perdoa, Senhor, perdoa essa loucura. Imagina lá um bando de louco gritando, rangendo o dente, né? Pondo a mão no ouvido para não te ouvir. Não suporto nem ouvir a voz desse homem. Não suporto nem ouvir essa voz. Ai, que ódio que eu tenho, né? E, no entanto, estavam lá querendo tapar os ouvidos
mas o Espírito do Senhor estava sobre Estevão, confirmando a obra das mãos dele. Aleluia! Deus te abençoe. Atos 7, leia em casa devagar, você vai conhecer toda a história do povo de Israel. Fica com Deus.